Bom dia. Hoje nós vamos começar nossas reflexões em meio a uma crise institucional entre os três poderes no Brasil. Ouvi hoje de um cidadão indignado que me disse, abre aspas, para o presidente do Senado, Renan Calheiros, justiça no Brasil e merda, tudo é a mesma coisa, fecha aspas. Lição que todo político deveria saber, capítulo 6. Uma crise institucional nunca vista num país que se diz democrático e, por isso, o tema de hoje, regimes políticos, foi talhado para esse momento. A presidente Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, na terça-feira pela manhã, em um café com os jornalistas, antevendo a crise, ela dizia que os poderes atuam realmente de maneira harmônica. Todo mundo respeita a competência do outro. Questionada sobre o poder do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em decisões que afetam outros poderes, Carmen disse que um ministro não manda, decide. O juiz, disse ela, é como um preso numa cela. A liberdade que nós temos é dentro desses espaços. O espaço é a lei. E quem fixa esse espaço é o mundo político. Isso ela disse pela manhã. Às 3 horas da tarde do mesmo dia, os acontecimentos vindo do Senado, quando a mesa diretora desobedeceu a ordem judicial de afastar o presidente do Senado, a ministra Carmen Lúcia, não estava tão calma assim e incluiu na pauta do julgamento do plenário da Corte desta quarta-feira, às 2 horas da tarde, o referendo da liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, que determinou o afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, do comando da casa. Ela teria dito ao senador Jorge Viana, o segundo da sucessão do Senado, o primeiro, aliás, da sucessão, no gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal, que está muito preocupada e está fazendo esforço descomunal para acalmar os ânimos, dizendo que o Brasil está vivendo um momento muito complicado. Então, eu gostaria de começar hoje a minha fala com as reflexões de William Shakespeare. Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar a alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança ou proximidade. E começa a aprender que beijos não são contratos, tampouco promessas de amor eterno. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos radiantes, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, pois o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, ao passo que o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol pode queimar se ficarmos expostos a ele durante muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importa, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa o quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo
de vez em quando e, por isto, você precisa estar sempre disposto a perdoá-la. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva um certo tempo para construir confiança e apenas alguns segundos para destruí-las. Que você, em um instante, pode fazer coisas das quais se arrependerá para o resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias e que, de fato, os bons e verdadeiros amigos foram a nossa própria família que nos permitiu conhecer. Aprende que não temos que mudar de amigos, se compreendermos que os amigos mudam, assim como você. Perceberá que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou até coisa alguma, tendo assim mesmo bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito cedo ou muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que verdadeiramente amamos com palavras brandas, amorosas, pois cada instante que passa carrega a possibilidade de ser a última vez que as veremos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes possuem influência sobre nós, mas somente nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a compreender que não se deve comparar-se com os outros, mas com o melhor que se pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se deseja tornar e que o tempo é muito curto. Aprende que não importa até o ponto onde já chegamos, mas para nós estarmos de fato indo, mas se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar servirá. Aprende que ou você controla seus atos e temperamentos, ou acabará escravo de si mesmo, pois eles acabarão por controlá-lo. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa o quão delicada ou frágil seja uma situação, sempre existem dois lados a serem considerados ou analisados. Aprende que heróis são pessoas que foram suficientemente corajosos para fazer o que era necessário fazer, enfrentando as consequências de seus atos. Aprende que paciência requer muita persistência e prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai poderá ser uma das poucas que o ajudará a levantar-se. Esse William Shakespeare, em termos de amor, também nos ensina que não importa em quantos pedaços o seu coração foi partido, simplesmente o mundo não irá parar para que você possa consertá-lo. Continue em frente, porque realmente a vida tem seu valor e você o seu próprio e inquestionável valor perante a vida. Meu nome é Jonas Luiz da Silva, de Capuí,
Eu sou professor, autor e design instrucional em educação à distância de 4ª geração, das civilizações hebraicas, gregas e romanas até os dias atuais. Sou também produtor cinematográfico e roteirista de cinema e TV. Este é o capítulo 6 da série A Lição que todo político deveria saber. E hoje nós vamos falar do regime político. E o que você deveria saber? Você deveria saber sobre as relações entre a sociedade civil e o Estado, entender o que é democracia com a participação do povo e o que é ditadura. Na linguagem política moderna, tornou-se comum estabelecer a contraposição sociedade civil versus Estado. Nessa contraposição, o Estado costuma ser entendido como a instituição que exerce o poder coercivo, a força, por intermédio de suas diversas funções, tanto na administração pública como no judiciário e no legislativo. Por sua vez, a sociedade civil costuma ser definida como o largo campo das relações sociais que se desenvolve fora do poder institucional do Estado. Fazem parte da sociedade civil, por exemplo, os sindicatos, as empresas, as escolas, as igrejas, os clubes, os movimentos populares, as associações culturais. E o relacionamento entre os membros da sociedade civil provoca o surgimento das mais diversas questões econômicas, ideológicas, culturais, etc. Questão que muitas vezes cria conflitos entre pessoas ou grupos. Em face desses conflitos, o Estado é chamado a intervir. Nas relações entre Estado e sociedade civil, os partidos políticos desempenham uma função importantíssima. Pode atuar como ponte entre a sociedade civil e o Estado, pois não pertencem por inteiro nem ao Estado, nem à sociedade civil. Assim, cabe aos partidos políticos captar os desejos, as aspirações da sociedade civil e encaminhá-los para o campo da decisão política do Estado. Conforme a época e o lugar, o tipo de relacionamento entre Estado e a sociedade civil varia bastante. Assim, as relações entre governantes e governados podem tender tanto para um esquema fechado, caracterizado pela opressão e autoritarismo do Estado sobre a sociedade, como para um esquema aberto, evidenciado pela maior participação política da sociedade nas questões do Estado e pelo respeito aos direitos individuais e coletivos. Então, o regime político é justamente o modo característico pelo qual o Estado se relaciona com a sociedade civil. Na linguagem política atual, os regimes políticos são classificados em 2 tipos fundamentais: a democracia e a ditadura. Democracia, a participação política do povo. Democracia é uma palavra de origem grega que significa poder do povo, demo, povo, cracia, poder. Foi a antiga cidade grega de Atenas que deixou ao mundo ocidental uma das mais citadas referências de regime democrático. Em Atenas, os cidadãos, pequena parcela da população ateniense,
participava diretamente das assembleias e decidia os rumos políticos da cidade. Havia, portanto, em Atenas, uma democracia direta. Em nossa época, a democracia direta praticamente não existe mais. Os estados foram ficando, com o tempo, muito complexos. Os territórios extensos e as populações numerosas. Tornou-se inviável a proposta dos próprios cidadãos exercerem diretamente o poder. Assim, a democracia deixou de ser o governo direto do povo. O que encontramos atualmente, em que os cidadãos elegem seus representantes políticos e para o governo do Estado. O ideal de democracia representativa é ser o governo dos representantes do povo. Representantes que deveriam exercer o poder pelo povo e para o povo. Nos dias de hoje, um Estado costuma ser considerado democrático quando apresenta as seguintes características: participação política do povo. O povo exerce o direito de participar das decisões políticas elegendo seus representantes no poder político. Geralmente, esta participação é garantida através do direito do voto direto e secreto em eleições periódicas. Existem ainda outras formas de manifestação política do povo: o plebiscito, o referendo, as reuniões populares, passeatas, associações, em praças públicas, etc. Divisão funcional do poder político. O poder político do Estado não fica concentrado num único órgão. Ao contrário, apresenta-se dividido em vários órgãos que se agrupam em torno das seguintes funções típicas: função legislativa, que é a elaboração das leis; função executiva, execução das leis pela administração pública; e função jurisdicional, aplicação das leis e distribuição da justiça. Nos regimes democráticos, deve existir independência e harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, que não é o que está acontecendo agora. Aqui no Brasil, vigência do Estado de Direito. O poder político é exercido dentro dos limites traçados pela lei a todos imposta. A lei, assim, subordina tanto o Estado como a sociedade. Onde vigora o Estado de Direito, o cidadão respeita o Estado, mas o Estado também respeita os direitos do cidadão, como, por exemplo, o direito à liberdade de pensamento, expressa, associação, imprensa, locomoção, etc. O governo deve ser de muitos para resistir à imposição de poucos. E o poder deve ser limitado pelas normas para evitar o arbítrio discricionário de quem o exerce. O reconhecimento destas regras tem como objeto e objetivo conseguir na vida coletiva o salto qualitativo da passagem do reino da violência para o reino da não violência, através da demestificação do poder pelo direito. Disse Celso Laffe, trecho do discurso proferido na abertura da 47ª Assembleia Geral da ONU, que foi publicado no estado de São Paulo de 22 de setembro daquele ano. Agora vamos falar um pouco sobre ditadura. Ditadura é a concentração do poder político
Ditadura é uma palavra de origem latina derivada de ditare, ditar ordens. Na antiga República Romana, ditador era o magistrado que detinha temporariamente plenos poderes, após ser eleito para enfrentar situações excepcionais, como, por exemplo, os casos de guerra. Seu mandato era limitado a 6 meses, embora houvesse a possibilidade de renovação, dependente das circunstâncias. Aqui, ditadura leva 60 anos, como a de Cuba. Comparado com a sua origem histórica, o conceito de ditadura conservou apenas esse caráter de poder excepcional concentrado nas mãos do governante. Atualmente, um Estado costuma ser considerado ditatorial quando apresenta as seguintes características: eliminação da participação popular nas decisões políticas, concentração do poder inexistente do Estado de Direito, fortalecimento dos órgãos de repressão, controle dos meios de comunicação de massa, eliminação da participação popular nas decisões políticas. O povo não tem nenhuma participação no processo de escolha dos ocupantes do poder político. Não existem eleições periódicas, ou quando existem, são eleições fraudulentas. E são proibidas as manifestações públicas de caráter público. Então, como é a concentração do poder político? O poder político fica centralizado nas mãos de um único governante, ditadura pessoal, ou de um órgão colegiado do governo, ditadura colegiada. Geralmente, o ditador é membro do poder executivo. O poder legislativo e o poder judiciário são aniquilados ou bastante enfraquecidos. E a inexistência do Estado de Direito. O poder ditatorial é exercido sem limitação jurídica. As leis só valem para a sociedade. O ditador está acima das leis. E nessa condição costuma desrespeitar todos os direitos fundamentais do cidadão, principalmente o direito de livre expressão e a liberdade de associação política. Além das características anteriores, as ditaduras se sustentam mediante 2 fatores: fortalecimento dos órgãos de repressão. As ditaduras montam um forte mecanismo de repressão policial destinado a perseguir brutalmente todos os cidadãos considerados adversários da ditadura. Esses órgãos de repressão espalham um verdadeiro terrorismo de Estado, utilizando terríveis métodos de tortura e de morte. Controle dos meios de comunicação de massa. As ditaduras procuram controlar todos os meios de comunicação de massa, como programas de rádio e de televisão, espetáculo de teatro, filmes exibidos pelo cinema, jornais, revistas. Monta-se um departamento autoritário de censura oficial destinado a proibir tudo aquilo que é considerado contra o governo. Até na modernidade, a internet é proibida nesses estados ditatoriais. Somente são aprovadas as mensagens públicas julgadas favoráveis ao governo ditatorial. O uso desses instrumentos de controle e opressão pode ser historicamente analisado em diversos regimes ditatoriais do século XX mesmo. Por exemplo,
As ditaduras implantadas por Hitler na Alemanha nazista, Stalin na União Soviética e Getúlio Vargas no Brasil, Franco na Espanha e regimes militares como os que vigoraram na Argentina, no Brasil, etc. Finalizando, eu quero lembrar o que disse Norberto Bobbio. Poder político é, em toda sociedade de desiguais, o poder supremo, ou seja, o poder a qual todos os demais estão, de algum modo, subordinados. Nas relações entre grupos sociais diversos, o instrumento decisivo para impor a própria vontade é o uso da força. Segundo esse texto, o poder político tem ascendência sobre o poder econômico. Para Bobbio, o poder político, o uso da força, é o poder de última instância. Para concluir essa série sobre a lição que todo político deveria saber, eu sugiro que você assista a alguns filmes relacionados ao tema. Entre eles, O Que é Isso, Companheiro? Direção de Bruno Barreto, o filme se passa na época da ditadura militar do Brasil, baseado em livro homônimo do jornalista e político brasileiro Fernando Gabeira, retrata a organização dos movimentos clandestinos e, especialmente, o sequestro de um embaixador norte-americano para depois negociar a sua libertação em troca da soltura de presos políticos. Outro filme é Testa de Ferro, por acaso, direção de Martin Hit, filme que retrata a histeria do anticomunismo nos Estados Unidos, na época do mercantismo. Outro filme que eu recomendo é Missing, O Desaparecido, direção de Constantino Costa Brava, relata um relato dramático baseado em fato real sobre a busca empreendida pelo pai e a esposa de um norte-americano desaparecido após o golpe de Pinochet no Chile. Por último, Reds, direção de Orrin Beach, filme que enfoca uma parte da Revolução Socialista Soviética através da história do repórter norte-americano John Reed, que fazia a cobertura dos acontecimentos. Mostra o processo revolucionário, suas tensões e suas condições. Espero que essa série, com essa temática, a lição que todos os políticos deveriam saber, tenha lhe agradado. E este seria o último capítulo. Mas, dados os acontecimentos envolvendo os três poderes no Brasil, eu resolvi continuar essa série por mais 10 capítulos, para trazer ao palco de nossas reflexões a história contemporânea do Brasil, de Juscelino Kubitschek, JK, a Lula da Silva. Nós vamos falar, nesses 10 capítulos, dos chamados anos dourados. Só vamos tratar desta fase até os dias do governo Lula. Analisar o período JK, analisar o golpe de 1964, analisar as relações Estado-sociedade civil no regime militar, reconhecer a participação da sociedade civil no processo de abertura política, identificar as manifestações culturais da sociedade brasileira e a revolução dos costumes. Se você estiver gostando, recomende aos seus amigos. E aos seus amigos, peça para que eles também assinem o nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até amanhã, quando nós já saberemos o resultado do imbróglio entre os três poderes no Brasil.
Muito obrigado por você me ouvir.